O rei está nu, o rei está exposto. Esta é a oportunidade da gente fazer agora, de fato, uma grande mudança no Brasil. Sabe por quê, servidores? Rompam o silêncio. Porque Nero enlouqueceu. Olá e seja bem-vindo. A senadora Damares Alves fez um apelo contundente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, desafiando-os a romper com o corporativismo e se posicionarem contra as ações de um colega envolvido no escândalo conhecido como Vaza Toga. Nesse escândalo, o ministro supostamente ordenava a fabricação de relatórios do TSE, manipulando seu conteúdo para justificar suas decisões. Em seu discurso, a ex-ministra dos Direitos Humanos usou expressões marcantes como o fruto da árvore está envenenado, o rei está nu e Nero enlouqueceu. Vamos ouvir as palavras da senadora. Mas o que me traz aqui à tribuna hoje, novamente, é claro que vai ser coro de todos nós que queremos a democracia protegida no Brasil, é, de novo, as matérias publicadas na imprensa dos atos antidemocráticos do ministro Alexandre de Moraes, na sua sanha de perseguição à direita. E para os bons entendedores de direito, eu vou dizer o seguinte: o fruto da árvore está envenenado. A teoria da árvore envenenada surgiu no direito norte-americano, estabelecendo o entendimento de que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada pela ilicitude desta. E a última revelação da imprensa é que o ministro usou a estrutura do TSE, que deveria atuar em âmbito eleitoral apenas para levantar informações sobre pessoas que protestavam contra ele em Nova York, inclusive querendo usar jagunços. Muito forte isso. Isso teria ocorrido já no final de novembro, portanto, depois do segundo turno eleitoral. E isso deve abrir uma discussão muito séria sobre os limites da atuação de um magistrado no Brasil. Porque veja um absurdo que o nosso sistema legal criou. O ministro preside inquérito contra determinado grupo político, de repente torna-se presidente também da Corte Eleitoral. E, a partir daí, passa a ter o poder de também produzir provas contra aqueles que ele considerava adversários. O gabinete dele no STF preside o inquérito e manda para o outro gabinete dele, este com poder de investigar por ofício, produzir provas contra quem o ministro desejar. Vejam o tamanho do poder que colocamos nas mãos de uma única pessoa, que não recebeu um único voto popular. Com esse poder, ele manda investigar quem protesta publicamente contra a atuação dele e manda produzir provas para prender seus adversários. Que nome nós daremos a isto? Qual o nome disto? A imprensa, que acordou muito tarde para tudo isso, agora informa que o ministro usou essa estrutura do TSE para produzir provas contra quem questionava a atuação do STF ou do sistema judiciário. Quer dizer, ele persegue quem ele quer. Quem questiona o STF, quem questiona o grupo político que ele defende, ele persegue. Usava para alimentar um inquérito que já tem quase 2.000 dias, sem que tenha chegado a qualquer conclusão, sem provas contundentes contra aqueles que eram acusados. Apesar de travestido do que poderia ser uma nobre missão de combater notícias falsas, nenhum de nós somos a favor de notícias falsas, nada é mais do que um instrumento para perseguir e desgastar politicamente a direita. Vejam que, apesar das denúncias contra esquemas que agora conhecemos e estão sendo revelados, como o de agências e influenciadores digitais de esquerda que ganham rios de dinheiro espalhando mentiras, nenhum desses aí é sequer investigado. Eu mesma enviei requerimento ao ministro Alexandre pedindo investigação sobre esse esquema do Gabinete da Ousadia, que opera dentro do Palácio do Planalto, mais nada. Seguem os vazamentos, prisões, perseguições, mas nunca chegamos à conclusão desse inquérito.
A imprensa tem informações de bastidores de que outros ministros da Suprema Corte pressionam pelo fim desse famigerado inquérito, mas não importa agora o resultado. E aqui eu queria conversar com os outros ministros. Lá na Corte nós temos ministros sensatos. Eu me relaciono muito bem com alguns ministros da Corte. Tenho admiração por alguns. Mas eu queria desafiá-los a romper esse corporativismo. Eu gostaria de desafiá-los para que a gente passasse o Brasil a limpo de verdade. Parem com esse corporativismo. Eu sei que quando alguns ministros vão dormir, estão lá com seus travesseiros, eles questionam muita coisa. Mas há um corporativismo de proteção. Rompam, ministros. Não deixem um jornalista do exterior fazer pelo Brasil o que os ministros da Suprema Corte podem fazer agora. Rompam esse corporativismo, reconheçam que houve injustiças e exageros e vamos nos encontrar, legislativo, judiciário e executivo, virar a página e caminhar. Eu faço um desafio a todos os nobres ministros da Suprema Corte. Mas eu queria fazer o desafio também aos servidores do poder público. Você é servidor do TSE, que foi obrigado a cumprir uma ordem justa. Você da Polícia Federal, não importa qual o seu cargo na Polícia Federal, delegado, policial ou lá da área administrativa. Você do STF, que não aguenta mais tanta injustiça, rompam o silêncio. Cumpram o seu papel também com o Brasil. Não deixe um jornalista do exterior fazer o que servidores podem fazer. Se estão com medo, procure alguém que possa ouvi-los e trazer as denúncias. Eu tenho certeza. Eu fui assessora muitos anos e por muitas vezes me senti incomodada em ver coisas acontecendo e eu não tinha voz. Esses servidores rompam o silêncio. Sabe por quê? O rei está nu. O rei está exposto. Esta é a oportunidade da gente fazer agora, de fato, uma grande mudança no Brasil. Sabe por quê, servidores? Rompam o silêncio. Porque Nero enlouqueceu. A atuação política de Alexandre de Moraes, na perseguição a determinado grupo político, maculou a ilusão de imparcialidade do sistema judiciário. Ele foi longe demais. Mas as verdades estão sendo reveladas. O rei está nu. Tudo está sendo mostrado para o Brasil. Mas, novamente, eu faço um apelo aos ministros da Suprema Corte, aos servidores que foram obrigados a cumprir ordens indevidas. Falem. Venham conversar conosco. Vamos passar o Brasil a limpo e vamos defender a nossa democracia, porque o homem que estava presidindo o TSE, que tinha obrigação de proteger a democracia, hoje a imprensa está provando. Ele, sim, cometeu o maior atentado antidemocrático da história do país. O governo de Nero sobre Roma é frequentemente ligado à opressão, ditadura e ao excesso. O imperador é lembrado por ordenar diversas execuções, incluindo a de seu irmão e a da sua própria mãe, e pela visão amplamente difundida de que, enquanto Roma queimava, ele tocava sua lira. Nero foi acusado de ter provocado um incêndio, considerado uma das maiores tragédias da antiguidade. Nero também ficou conhecido como um feroz perseguidor de cristãos.